Olá amigos, aqui Bolívar, canal Mundo Consciente, tudo legal com vocês? Para você que está chegando novo, nosso canal estuda temas ligados à consciência e ao autoconhecimento. Se você gosta desses temas, aproveita para se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma das nossas postagens. E hoje nós vamos fazer mais uma leitura reflexiva e a Leonice vai ler para nós mais um capítulo do livro Educação Fundamental de Samael Aun Weor. Olá pessoal, tudo legal com vocês? Então, o capítulo que vamos ler hoje se chama A Verdade. A gente vai ler alguns parágrafos e fazer pequenos comentários. Então o autor diz para nós o seguinte: desde a infância e juventude começa a via crucis da nossa miserável existência. Com muitas deformações mentais, tragédias íntimas em família, contrariedades no lar, na escola e etc. É claro que na infância e na juventude, salvo raras exceções, todos esses problemas não chegam a nos afetar de forma realmente profunda. Porém, quando nos tornamos pessoas adultas, começam as interrogações. Quem sou? De onde venho? Por que tenho que sofrer? Qual é o objetivo dessa existência? Etc, etc e etc. Todos nós, no caminho da vida, fizemos essas perguntas. Todos, alguma vez, quisemos investigar, inquirir, conhecer o porquê de tantas amarguras, lutas, sofrimentos, mas infelizmente sempre terminamos engarrafados em alguma teoria, em alguma opinião, em alguma crença, no que disse o vizinho, no que algum velho decrépito nos respondeu, etc. Perdemos a verdadeira inocência e a paz do coração tranquilo. Por isso, não somos capazes de experimentar diretamente a verdade, em sua forma mais crua. Dependemos do que os outros dizem, e é claro que vamos pelo caminho equivocado. Aqui esse autor ele traz então a necessidade de um trabalho interior. E uma coisa que me veio agora, que eu lembrei, é que quando nós somos crianças nós temos muitas perguntas, muitas inquietudes internas, questionamentos, a gente questiona a mãe, questiona o pai. E isso é a nossa essência pulsando, palpitando dentro de nós. Então essa essência, ela quer encontrar o caminho, ela quer trilhar o caminho do autoconhecimento. Mas na medida que nós vamos crescendo, essas coisas do mundo, essa falsa educação, então, que leva o ser humano só para fora, né, acaba por sufocar aquela inquietude interna. E a maioria das pessoas, então, fica na saudade, né? Aquele movimento inicial espiritual que existe em toda criança, então fica abafado. E existe uma frase célebre aí de um pensador, que não lembro o nome agora, que ele fala o seguinte, né? Que quem olha para dentro desperta, quem olha para fora sonha, né? E então o que acontece, né? O ser humano começa a olhar muito para fora. Nós começamos então a ter uma educação falsa somente para se desenvolver no mundo exterior. E as inquietudes espirituais, o caminho interior do autoconhecimento, da consciência, fica então em segundo plano. Dando continuidade, a mente pode se dar ao luxo de acreditar, duvidar, opinar, fazer deduções, etc. Mas isso não é experimentar a verdade. Também podemos nos dar ao luxo de crer no sol ou de não crer nele.
e até de duvidar dele. Mas o astro-rei seguirá dando luz e vida a todo o existente, sem que nossas opiniões tenham a menor importância para ele. É absurdo afastar-se do mundo para buscar a verdade, porque ela se encontra dentro do mundo e dentro do homem, aqui e agora. A verdade é o desconhecido de momento a momento, e não é separar-nos do mundo nem abandonando nossos semelhantes que poderemos descobri-la. Então o que está falando, né? Está falando que o ser humano precisa desse contato com o social também para ele se desenvolver internamente. Não é possível o ser humano se desenvolver no autoconhecimento, na consciência, se afastando do social, né? Precisa então essa interação social, porque se diz também que o outro é o espelho, o nosso espelho psicológico. Então muitas coisas, né, como o ser humano ficou muito exteriorizado, ele costuma ver os defeitos que ele tem no interior, ele costuma enxergar no outro, né? Então o outro, ele serve de espelho psicológico para toda aquela pessoa que busca o autoconhecimento. Então esse autor, ele dá essa necessidade de um trabalho interior para que aconteça esse despertar, né? As Sagradas Escrituras falam muito, né, que o ser humano deveria então despertar. E Cristo mencionou a questão da vigia interna, né, do vigiai e orai. Então isso denota um trabalho interior, denota algo ativo. Não é algo passivo, algo ativo que o ser humano deveria fazer em relação ao seu interior, né? E esse autor então explica que no momento que o ser humano começa então não só para fora, mas também se voltar para dentro, então inicia esse processo do despertar e esse contato com a verdade, que reside já na nossa essência, né? A verdade sobre quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Isso não é para buscar fora, isso já reside na essência. E para fazer contato com essa verdade, então se necessita desse trabalho interior. E me vem agora em mente a frase de Cristo, muito conhecida, que ele dizia: buscai a verdade e ela vos fará livres. Então esse ensinamento, né, numa pequena palavra, já está tentando nos mostrar, né, que a verdade reside então dentro do nosso interior, reside na nossa essência, e nela está todos os dados, todas as respostas que o ser humano precisa, e é para a nossa essência, para esse movimento interior que então se precisa fazer, né? E também uma coisa interessante dessa frase que você comentou é que se é para buscar a verdade, então é sinal que existe uma verdade. Tem muitas pessoas que pensam assim: mas não existe verdade, você tem a tua verdade, ele tem a verdade dele, o outro tem a dele, né? Mas não foi o ensinamento crístico. O ensinamento crístico foi que existe uma verdade e que a pessoa deve então conhecer essa verdade para se libertar. Então acredito eu que nessa verdade não existe, na essência, né, do ser humano, não existem as guerras, não existem as brigas, as contrariedades, os sofrimentos, né? E por isso que é necessário o ser humano então fazer esse caminho de volta em direção à essência, porque ali todos nós vamos nos encontrar, né, nesse reino dos céus interior, né? E uma coisa que o autor diz aqui para nós finalizar é que a verdade é questão de experiência direta e não questão de teorias, opiniões ou conceitos. Quando a mente está quieta, vazia de pensamentos, desejos, opiniões, etc., quando a mente está em silêncio, advém a nós a verdade. Então fica essa reflexão para hoje, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.
Tchau, tchau.